Olá, estou aqui na companhia de uma infusão de tomilho, como vocês podem ver eu tô rouca, então peço desculpas. Queria falar sobre um assunto que me pedem muito. Muita gente me escreve perguntando: Isabel, eu queria tanto saber mais sobre arte, mas eu nem sei por onde começar. Primeira chave é você não achar que você vai entender tudo em um livro. Eu acho que a gente tem que estar com o espírito aberto. E hoje em dia, com internet, a gente tem muita informação boa no alcance de um clique, né? Você vai encaixando uma peça aqui, uma informação, e aos poucos você vai fazendo e vai criando a sua própria história da arte. Porque no final das contas, são interpretações, né? Vou começar a falar, talvez, do livro mais popular de história da arte, que é o História da Arte, do Gombrich. O Gombrich foi um dos historiadores da arte mais importantes. Esse livro foi publicado em 1950. Assim, muita gente acha que já é um pouco datado. Eu acho que assim, por que não começar por ele? Eu acho que é super válido. A gente não pode esquecer, quando a gente lê publicações de historiadores da arte, que na maior parte das vezes tem o próprio gosto e as predileções da pessoa que escreveu. O Gombrich, ele já tinha um problema com o modernismo, não era muito chegado. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Aliás, para tudo. Quem escreveu, quando escreveu. Tem um outro historiador da arte, o Robert Hughes. E como o Gombrich, o trabalho dele foi muito popular. O Robert Hughes também escrevia muito bem. A Companhia das Letras publicou um livro dele sobre o Goya, que é ótimo. Bom, tem acho que 10 anos que eu li, mas eu tenho uma lembrança de ter gostado muito. Muitas pessoas, eu mesmo incluído, pensam em Goya como parte da nossa própria época. Um artista moderno, o último grande mestre e o primeiro modernista. Ora, é verdade que num sentido estritamente existencial, isso é uma ilusão. Nenhuma pessoa pertence a nenhuma época, além da sua própria. Existem elementos modernistas em outros artistas também. O fato é que em Goya eles são mais vívidos, mais pronunciados do que em seus contemporâneos. O tipo de modernismo que quero especificar não é uma questão de inventividade. Tem relação com uma atitude reverente que questiona a vida, com um ceticismo persistente que enxerga através das estruturas oficiais da sociedade e que não presta uma homenagem manifesta à autoridade, seja da igreja, do monarca ou do aristocrata, que tem a tendência, acima de tudo, a não dar valor a pouco e a buscar uma atitude continuamente realista em relação a seus temas e às pessoas que retrata. A ser, como Lênin observaria em Zurique muitos anos depois e num contexto social diferente, tão radical quanto a própria realidade. O Hughes, ele publicou um livro chamado The Shock of New, que depois virou uma série de TV que eu super recomendo. Conta a história do modernismo, que para ele é completamente uma história trágica, né? O início é incrível, Paris de 1900 e tal. E aí, conforme vai indo, vai chegando mais pro final, com Warhol. É uma história de decadência completa. I don't think there's ever been such a rush towards insignificance in the name of the historical future as we've seen in the last 15 years. The famous radicalism of 60s and 70s art turns out to have been a kind of done show. And I don't think we are ever again obliged to look at a plywood box or a row of bricks on the floor or a videotape of some twit from the University of Central Paranoia sticking pins in himself and think this is the real thing. This needs respect, because it isn't, and it doesn't, and nobody cares. Recomendo também. Aliás, eu acho que é o que eu mais gosto de historiadores da arte que conseguiram fazer um trabalho também acessível, sem ser superficial. Daniel Arras deu aula há muito tempo, onde eu estudei, onde eu me formei em História da Arte, que foi Paris 1, a Sorbonne, e especialista de arte italiana, principalmente na Renascença, mas ele escreveu magistralmente bem sobre outros assuntos. Vermeer, eu até tô lendo o livro dele sobre o Vermeer agora, eu nunca tinha lido. Acho que um dos trabalhos mais conhecidos dele é sobre a guilhotina. Ele também tem um livro maravilhoso sobre a Anunciação. Bem no último ano de vida dele, ele fez algo maravilhoso, que foi uma série de programas na rádio. Se você falar francês, por favor, dê um Google, France Culture, Daniel Arras, porque dá pra escutar todos os programas. É apaixonante a maneira como ele fala sobre arte. O trabalho dele
é muito centrado no olhar. Peraí, esquece um pouco aquele discurso de historiadores da arte que fazem um mosaico de referências e citações e tal para interpretar algo. Não. Tudo dele começa a partir do olhar, da descrição. O que eu tô vendo? Hoje em dia o nosso olhar é tão estimulado, né? A gente tem tanto estímulo que a gente não vê, né? Não vê tão bem. A coisa mais preciosa que eu aprendi nesses estudos de história da arte na Sorbonne, eu acho que eu saí vendo melhor. Eu tava lendo agora um obituário do Daniel Arras, que falou uma coisa super bonita, que era o seguinte: ele dava a impressão que eram as obras de arte que ditavam para ele a história e não o contrário. Então eu acho que ele instigava todo mundo a ter sua própria interpretação e por isso que eu indico muito. Eu achei na internet 2 livros publicados em português. Fora esses livros, eu recomendo muito leitura de jornal. Quantos artistas negros, quantas artistas mulheres estão nesses livros de história da arte? Quase nenhum. Então isso é uma coisa que ainda está sendo escrita. Muitos artistas que têm uma carreira de 50, 60 anos, mas só estão sendo valorizados e estudados mais profundamente agora. Os principais jornais têm jornalistas especializados. Então você tem, por exemplo, a Roberta Smith no New York Times, é ótima. O Jerry Saltz, que eu adoro, na New York Magazine. Eu acho que inclusive que ele é casado com a Roberta Smith. No Guardian eu adoro Jonathan Jones, que também tem um blog, né? No Le Monde tem o Philippe Dajan, que até foi meu professor. No Brasil eu confesso que eu não conheço muito. Não sei quem indicar. Então, por favor, me indiquem. Indiquem aqui nos comentários. Uma coisa que é básica, mas vou falar, é super importante vocês ficarem ligados nas fontes, né? Eu, sinceramente, se você estiver fazendo pesquisa sobre qualquer assunto, eu não iria em blog. Tem alguns blogs bons, por exemplo, tem um Lunette Rouge, que é bom, é bem interessante, mas acho que até o cara ele é formado em história da arte e tal. Prefira sempre os sites dos museus, que tem sempre dossiês pedagógicos. Então, fuxiquem os sites dos museus que dá pra achar muita coisa legal. Inclusive, vários museus têm canais no YouTube que eu recomendo muito. Todos têm. Getty Museum. Inclusive, eles botam conferências na íntegra. Às vezes tem, sei lá, mais de 1 hora de duração, só com especialistas. Eu lembro que eu vi uma de uma especialista de Vermeer, estão falando 1h30 só sobre isso. Então isso você pode confiar 100%. Tate, eles fazem muita visita em ateliê de artista, é muito legal. O Met, Pompidou. Gente, vai com fé nesses que a informação é boa, não é fake news, não é alternative facts. Tem também um outro canal que chama Smart History, um canal que chama vários historiadores da arte. Eles podem falar desde obras de arte específicas, e são vídeos curtinhos, assim, de 4, 5 minutos. Mas eles têm também um negócio muito legal, que é como se fosse um glossário de termos importantes. Sei lá, por exemplo, o que é chiaroscuro, o que é contraposto, o que é perspectiva atmosférica. Uma última dica são dos documentários, né? Eu já falei do Robert Hughes e o Shock of the New, que é ótimo. E tem também um outro da BBC que é muito legal, Private Life of a Masterpiece. Então, cada episódio fala sobre uma obra de arte. E eu acho que uma outra dica preciosa, não é só porque você quer aprender mais sobre história da arte que você só precisa ler sobre arte, só ficar vendo por esse lado puramente estético. Você tem que saber o que está acontecendo numa época para você ter uma visão mais ampla, né, e mais rica. Eu acho que é importante ser curioso e ler um pouco de tudo, e aos poucos tudo vai se encaixando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem se vocês gostarem, se vocês não gostarem. Adoro feedback, sugestões e tal. E é isso. Um beijo, até a próxima.